E o prefeito também gosta muito disso. Ele também nasceu lá, é de lá, ele está lá como uma missão para ele ser prefeito, né? Ele fala assim, eu devo a essa cidade, eu preciso dar a minha contribuição a essa cidade. Sim. Então ele gostou muito da ideia e ele é um grande incentivador. Sim. Ele Traz nomes e ele fala, olha, eu quero que vocês ouçam pessoas. É uma pessoa de grande valor. Sim. Inteligente, correto. É uma figura notável. O Olímpia tem nele um verdadeiro prêmio. O principal que eu gostei de Olímpia foi da semelhança com Mirassol, o tipo de vida, predominância da colônia italiana, né? E quase predominância de torcedores do Palmeiras. Né? E Mirassol jogava bem futebol e tinha muita disputa com o Olímpia. O Olímpia era uma espécie de rival nosso no futebol. Né? Então, a vida lá era de cafeicultores, aqui era cafeicultores. Era como se a gente, estando lá, estava aqui ao mesmo tempo. Né? Eu tinha vontade de advogar. Quando garoto, o que você vai ser? Eu me defini logo pela advocacia e fui fazer o meu curso no São Francisco, em São Paulo, que era coisa difícil. Não só o curso, como o fato de você ter que estudar lá em São Paulo, que distava daqui da nossa região, pelo menos umas 8 a 10 horas de trem. Né? Você chegava cansado. Né? E eu fiz o curso, instalei o meu escritório de advocacia aqui e comecei a trabalhar. Isto foi por volta de 1954. Em 53 é que se deu a formatura na Faculdade de Direito. Em 54 eu já estava instalado aqui e exerci a advocacia aqui por 11 anos consecutivos, sem outras profissões. Era exclusivamente advogado. Trabalhei bastante, sobretudo para as classes menos favorecidas, para os pobres, porque não havia organização nenhuma na OAB para atender cidadãos necessitados que precisassem de um defensor ou ingressar em juízo para reivindicar algum direito. Mas, em razão de a pobreza prevalecer aqui na camada da população, quase que o advogado não via honorários profissionais. Casado, os filhos nascendo, crescendo, as despesas aumentando, e eu na tribuna do júri aqui de Mirassol. Nos 11 anos que eu estive aqui, nenhum réu pobre de júri foi defendido por outro advogado. Era eu, sempre eu. Quando o juiz, para me dar um descanso, nomeava outro, era costume, uma coisa até cômica, o advogado lavrar um parecerzinho, um despachinho nos autos, dizendo: declino da honrosa nomeação por motivos de foro íntimo. Então o juiz voltava o despacho para o meu nome, né? E eu fiquei aqueles 11 anos aí trabalhando, lutando com a vida, ganhando muito pouco, mesmo sendo advogado permanente dos 5 municípios que compunham a comarca de Mirassol. E gostando de trabalhar com os juízes, eu sentia uma certa tendência para aquele lado. Falei, eu vou ser um deles. Então fui, fiz o meu concurso, passei. Éramos mais ou menos 700 candidatos e foram aprovados 24. Eu fui um dos cabeceiras na aprovação, né, e tive a glória de poder escolher onde que eu queria me fixar no começo, ser nomeado juiz substituto. É o primeiro ponto, o primeiro degrau na carreira, é juiz substituto. Então eu escolhi a região nossa. Rio Preto e Mirassol, aqui
bem perto, eu entendia que eu teria muitos problemas de consciência, porque nos 11 anos que advoguei, me relacionei muito com o pessoal por aqui, e ia aparecer gente me dando abraço o tempo todo, e isso redundaria certamente em constrangimento para julgar, né? Então eu resolvi escolher um lugar bom, mas que ficasse perto de Olímpia. Eu rodeei para mostrar por que eu estou incumpridando a conversa. Barretos, a circunscrição judiciária de Barretos, à qual pertencia Olímpia. Pertenciam várias comarcas próximas, e uma delas era Olímpia. Em outubro de 1964, deu-se a minha posse como juiz substituto de Barretos, e eu imediatamente assumi uma vara que estava vaga, a primeira vara de Barretos, e o tribunal me designou, ao mesmo tempo, para assumir a comarca de Olímpia, que estava vaga. Não era aquele problema de vai trabalhar, você sai da sede e vai trabalhar ali. Não, você fica trabalhando na sede e trabalhando na comarca para a qual foi designado também. Então, começo de carreira, 2 varas, né, Olímpia e a primeira de Barretos, que eram serviço para mais de 4 ou 5 juízes. E assim se passou um tempo, até que veio a minha promoção, a primeira promoção, para juiz de direito de primeira instância, que foi justamente para a comarca de José Bonifácio. Até que eu acabei sendo promovido um dia para a Olímpia, como titular, né? Porque eu sempre fiquei com um umbigo ligado, não cortaram, né, o cordão. Eu queria chegar à Olímpia e tal. Me mandaram promovido para a Olímpia, eu vim. E aí em Olímpia trouxe a família, que a família não havia mudado até então. É cidadezinha interiorana, com pouca habitação, né? O pessoal trabalhava na lavoura, quase todo mundo trabalhava na zona rural, morava e trabalhava na zona rural. E a cidade era aquele conglomerado ali, pequeno, inexpressivo, o comércio relativamente fraco e muita política. Dava a impressão que era um país aí, Olímpia. Brigavam, encrencavam, e quase sempre era o mesmo grupo que dominava, né? Algumas lembranças muito agradáveis. Uma delas é o fato de ter conhecido lá e convivido de perto a figura do Amadeu Galmassi. Italiano, quase que foragido de guerra, né? Mas tinha um senso de responsabilidade, né? Uma vontade de trabalhar, de produzir. Eu passei às mãos dele o serviço de colocação familiar. Fizemos um cômodo, conseguimos fazer um cômodo no quintal do fórum, e ali o senhor Amadeu tomava conta do serviço. O senhor Amadeu era um homem tão trabalhador, tão correto, tão dedicado, que em Olímpia nós não tínhamos um recolhimento provisório de menores, uma casa de menores, não tínhamos. O senhor Amadeu passou a levar os menores abandonados para a casa dele. Então, e quanto que ele ganhava com isso? Nada. Eu fui ao cinema algumas noites, né? E eu vi o movimento de gente entrando, saindo e tal, e eu já era conhecido do pessoal ali. Cumprimentava um, cumprimentava outro. E a garotada falava, precisa tomar cuidado com o Amadeu, precisa tomar cuidado com o Amadeu, né? Quer dizer, eu, o juiz, chefe do Amadeu, nessa parte eu não me temiam. Que bom. O Amadeu é que era a preocupação deles, né? Essa senhora chamada Evelyn, do Arridar,
ela era outra figura hospitaleira, né, que tratava o pessoal que vinha de fora como se a Olímpia fosse dela, né? E, de fato, até certo ponto era dela mesmo, porque ela viveu sempre aí e tinha, por formação, por tendência, né, esse jeito de receber as pessoas e de participar de todas as campanhas que fossem do interesse de Olímpia, né? Essa criatura também impressionou. E no fórum nós tivemos vários funcionários de primeira grandeza, que ajudaram naquele tranco que eu vivia aí, de começo, ajudaram muito, né? O Celso Mazitelli. É do seu lado, Então, foto, né? até o seu Juvenal, no cartório, os meninos que trabalhavam comigo na mesa lá, o Luiz Carlos, Agostinho Perrone, né? Tinha um menino de cor que trabalhava no cartório do registro de imóveis, e nós o chamávamos por Lazinho. Quando o cartório recebeu a incumbência de trabalhar com eleitoral, o cartório em que trabalhava o Lazinho, não é? E eu fiquei meio preocupado, que era uma responsabilidade muito grande dele, né? Sabe que ele se comportou admiravelmente. Parecia um cartorário nato, né? Aquilo era dele. E muito bem, com muita eficiência, e nunca deu ensejo a uma reclamação. Que é isso que a autoridade gosta, né? Que não venha ninguém a reclamar nada, né? A Cida ia ao fórum, a verba do colocação familiar era boa, e a Cida conseguia fazer muita caridade com aquele dinheiro, né? Reunia de vez em quando, fazia cestas, né? Cestas, roupas, alimentos, né? A Cida me ajudou muito nesse ponto, como tem me ajudado até hoje. No coração eu guardo muitos acontecimentos, sobretudo a convivência que eu tive, né, com os advogados. Coisa mais linda. Um homem como o doutor Jerônimo de Almeida, que me levava uma manga, né? Ele trazia da fazenda uma manga lá, para mim, trazia aquela manga bonita. O Antônio Scatulin, que era o maior rico que havia por aqui, né? Chegava na minha casa, tocava a campainha. Ô, senhor Antônio, eu descia lá, ia atendê-lo, recebê-lo. Ele vinha com uma cesta de ovos, de goiaba, de frutas que vinha de uma das fazendas dele. O doutor Valdemar foi um grande líder político aqui, né? Ele não produziu tanto quanto poderia ter produzido, mas isso pode se dever a outras razões. Ele era um homem simpático, agradável, né? Eu gostei muito dele, me dei muito com ele. Sempre me tratou muito bem. Também tenho saudade dele, doutor Afonso, doutor Eloy, tudo gente, gente educada, gente prestativa. Havia razão para eles terem o prestígio que tinham aqui. Eu fui juiz em Olímpia 7 anos, entre substituto e titular. 7 anos. São 7 anos inesquecíveis da minha vida, muito bons. O sargento não fazia uma formatura lá, o tiro de guerra lá, não tinha uma solenidade do tiro de guerra sem me botar em cima do palanque, lá em casa me buscar, me levava lá. Queria que eu fizesse discurso. Eu sempre fui um pouco falador demais. Quando eu morava aqui, modéstia à parte, eu tinha muito relacionamento. E quando eu atravessava a praça principal, eu levava meia hora. Ô, fulano, bom dia, ô, como vai? E tal. Né? Então, agora eu passo lá, agora eu passo lá na praça principal, muito obrigado, ninguém me conhece. E eu também não conheço ninguém, né? O tempo passou. Eu trabalhei muito, com amor, queria
terminar o serviço, acabar com aquelas pilhas. Eu vi o povo feliz. Está resolvendo, o juiz deu um despacho aí, acertou aquilo, saiu o alvará. Né? Então, era obrigação, era obrigação. E com a experiência que a gente tinha, né, que eu fiz 3 anos de exercício profissional em São Paulo antes da formatura, né, no Fórum de São Paulo todos os dias, e depois aqueles 11 anos aqui, são 14 anos, né, sai para ser juiz aí, titular de vara. Os filhos, graças a Deus, 2 homens e uma mulher. Já fez tudo Né? que tinha que fazer? Os 3 fizeram o curso de Direito. E os 2 homens fizeram a minha carreira, chegaram ao Tribunal de Justiça, que eu não posso ter glória maior que essa. Então, eu agradeço a presença de vocês, e o que vocês estão fazendo também é algo benemérito, né? Merece a nossa admiração, reconhecimento, e certo de que a minha contribuição para o seu trabalho foi mínima. E eu continuo sempre à disposição aqui ou lá em São Paulo para poder colaborar com qualquer coisa que vocês precisem.